A princesa Diana, também conhecida como a Princesa do Povo, encantou o mundo. Seu carisma e conexão genuína com pessoas de todos os tipos a tornaram uma figura muito querida. O fascínio global por Diana permanece intacto, e desde então, ninguém foi como ela. Acredito que as pessoas se sentem fascinadas pelo enigma dessa mulher que transcendeu o papel tradicional da realeza. Ela trouxe atenção mundial para temas como a conscientização sobre a AIDS e as vítimas de minas terrestres, deixando um impacto duradouro. Apesar de sua vida ter sido interrompida precocemente, a memória do calor humano, da elegância e do espírito caridoso de Diana continua a inspirar. Mas há uma nova revelação. Aos 56 anos, o cirurgião da princesa Diana finalmente quebrou o silêncio e surpreendeu a todos. A Princesa do Povo. A princesa Diana foi uma das figuras mais queridas e icônicas do século XX, conhecida por seu carisma, compaixão e profunda conexão com pessoas de todas as esferas da vida. Sua influência ia muito além de seu título, pois era admirada por sua bondade, empatia e dedicação em ajudar os outros. Muitos a lembram não apenas como uma princesa, mas como alguém que realmente entendia as lutas das pessoas comuns, utilizando sua posição para fazer a diferença na vida de muitos. Diana nasceu em 1º de julho de 1961, mas o que a destacava não era sua origem aristocrática, nem sua posição social, mas a pessoa que ela era. Desde jovem, Diana era conhecida por sua sensibilidade e profundidade emocional. Ela tinha uma maneira natural de se conectar com as pessoas que a tornava acessível e fácil de se identificar. Embora tenha crescido em um ambiente que muitos chamariam de privilegiado, sua empatia e disposição para ouvir a fizeram se destacar. Desde cedo demonstrava um interesse genuíno pelos outros, e esse senso de compaixão a acompanhou por toda a vida. Uma das características mais marcantes da personalidade de Diana era sua timidez. Nos primeiros anos ela era reservada e, às vezes, tinha dificuldade em estar no centro das atenções. Apesar disso, sempre havia uma força silenciosa nela. Não era alguém que buscava atenção por vaidade, mas sua presença naturalmente atraía as pessoas. Sua modéstia e humildade a tornaram ainda mais adorável para o público. As pessoas achavam sua vulnerabilidade revigorante, especialmente em um mundo onde muitas vezes se prioriza a confiança e a audácia. Alguns até dizem que isso era uma fraqueza, e recentemente seu cirurgião quebrou o silêncio após anos sem falar sobre a noite trágica. Mas antes, vamos entender mais sobre o que fez Diana ser a princesa do povo. Embora a timidez de Diana pudesse dificultar algumas situações, ela também se tornou uma de suas qualidades mais cativantes. Diana entendia o que era sentir-se nervosa ou insegura, e essa empatia a tornava especialmente compassiva com aqueles que eram marginalizados ou esquecidos. Não era incomum ouvir histórias de Diana indo além para consolar alguém ou demonstrar bondade em momentos em que outros talvez não percebessem. Essa força silenciosa e sensibilidade foram a base de grande parte de seu trabalho ao longo da vida. Outro aspecto da personalidade de Diana que as pessoas amavam era seu senso de humor e espontaneidade. Embora muitas vezes fosse vista como séria devido às pressões ao seu redor, Diana tinha um lado brincalhão. Ela gostava de rir e fazer com que os outros se sentissem à vontade. Amigos e pessoas próximas a ela frequentemente falavam sobre seu senso de humor travesso, seja contando uma piada para aliviar o clima ou interagindo de maneira divertida com crianças. Diana tinha uma maneira única de fazer os outros se sentirem confortáveis e felizes ao seu redor. No entanto, por trás desse exterior brincalhão, havia alguém profundamente introspectivo e reflexivo. Diana frequentemente lutava com sentimentos de inadequação, algo com o qual muitas pessoas podiam se identificar. Apesar de sua beleza, status e influência, enfrentava problemas com sua autoimagem e autoestima. Na adolescência, esses sentimentos se manifestaram em inseguranças sobre sua aparência e habilidades. Mas foram precisamente essas vulnerabilidades que a tornaram tão humana para os outros. As pessoas podiam se enxergar nela, mesmo que ela vivesse em um mundo completamente diferente. Ao longo de sua vida, Diana teve um forte desejo de cuidar dos outros. Isso não era apenas um papel que ela assumiu por sua posição. Era algo que surgia naturalmente. Sua experiência como assistente em um jardim de infância antes de sua vida se tornar pública refletia seu amor genuíno por crianças e seu desejo de cuidar e apoiar aqueles que mais precisavam. Ela prosperava em funções onde podia ajudar,
mesmo das maneiras mais simples. Esse instinto natural de estar presente para os outros mais tarde definiria seu trabalho humanitário. Embora fosse incrivelmente empática, Diana também era uma pessoa que buscava crescimento pessoal. Não se contentava em permanecer dentro dos limites que lhe eram impostos. Nos primeiros anos, explorava frequentemente seus interesses em arte, música e moda. Amava balé, embora fosse alta demais para praticá-lo profissionalmente, e tinha um grande talento para design e estilo. Essas inclinações artísticas eram uma parte essencial de quem ela era, e mais tarde influenciariam como ela se conectava com os outros, por meio da criatividade e da expressão. O amor de Diana pelas crianças também era profundamente pessoal. Além de seu tempo trabalhando em jardins de infância, ela manteve um vínculo especial com crianças ao longo da vida. Sua habilidade de interagir diretamente com elas, oferecendo conforto e atenção, era notável. Diana não apenas falava com as crianças, mas se certificava de que elas se sentissem vistas e ouvidas. Esse afeto genuíno pelas crianças era mais uma prova de sua natureza calorosa e carinhosa. Sua acessibilidade e gentileza em relação às gerações mais jovens a tornaram especialmente querida como figura pública. Seu enfoque nas crianças e sua generosidade geracional fizeram com que ela fosse especialmente adorada como figura pública. Agora, para compreender completamente o que quis dizer o cirurgião da princesa Diana ao afirmar "isso é terrível", precisamos explorar sua relação com Charles. A relação entre a princesa Diana e o príncipe Charles foi uma das mais famosas e, ao mesmo tempo, mais analisadas do século XX. Desde o noivado em 1981 até o eventual divórcio em 1996, o mundo acompanhou como essa união se desenvolveu sob os holofotes. Embora tenha começado com toda a emoção de um romance real, logo ficou claro que o relacionamento estava longe de ser o conto de fadas que muitos esperavam. Quando o noivado foi anunciado oficialmente em fevereiro de 1981, o mundo ficou fascinado. Diana, com apenas 19 anos, era vista como a parceira perfeita para Charles, o herdeiro do trono britânico. Jovem, bela e de origem aristocrática, ela encantou o público, que acompanhou ansiosamente cada detalhe do casamento, realizado em 29 de julho de 1981, em uma cerimônia assistida por cerca de 750 milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, por trás das aparências, o casamento estava longe de ser idílico. Desde os primeiros dias havia sinais de que nem tudo estava bem entre Diana e Charles. Um dos principais problemas era a diferença significativa de idade. Charles era 12 anos mais velho que Diana, e eles vinham de mundos muito diferentes. Apesar de suas raízes aristocráticas, Diana tinha uma visão de vida mais protegida e jovial, enquanto Charles era mais experiente e estabelecido em suas convicções. Suas personalidades muitas vezes não se alinhavam, criando uma distância emocional crescente entre eles. Conforme o casamento avançava, ficou evidente que o casal tinha prioridades e interesses diferentes. Diana era conhecida por sua calorosidade, abertura emocional e habilidade de se conectar com as pessoas, enquanto Charles era mais reservado e focado em seus deveres como príncipe de Gales. A popularidade crescente de Diana com o público também se tornou um ponto de tensão. Adorada por milhões ao redor do mundo, sua luz frequentemente ofuscava a de Charles. Essa dinâmica apenas adicionava pressão a uma relação já frágil. Esse contexto levou algumas pessoas a desenvolverem teorias sombrias após a trágica morte de Diana, algo que discutiremos mais adiante, especialmente com a revelação recente de seu cirurgião. Crises no casamento real. Na metade da década de 1980, as rachaduras no casamento tornaram-se mais visíveis. Rumores de infidelidades de ambos os lados começaram a surgir, com a relação de Charles com Camilla Parker Bowles sendo um dos principais focos das fofocas. Embora Charles conhecesse Camilla há anos e mantivessem uma amizade próxima, posteriormente, ficou claro que a ligação entre eles era mais do que platônica. Diana, que há muito suspeitava de algo, confirmou suas desconfianças no meio dos anos 80. O romance entre Charles e Camilla tornou-se um dos aspectos mais comentados sobre o colapso do casamento real. A própria Diana admitiu em entrevistas que enfrentava dificuldades com o conhecimento da relação entre Charles e Camilla. Sua franqueza ao abordar os problemas conjugais foi algo sem precedentes para um membro da realeza e trouxe à tona questões profundas sobre o relacionamento. As revelações expuseram a dor de Diana, sua solidão e o impacto emocional que o casamento teve sobre ela.
Por volta de 1990, já era evidente que o relacionamento estava irreparavelmente comprometido. Impacto nos filhos. A tensão no casamento também afetou seus filhos. William e Harry eram muito jovens durante grande parte do tumulto público entre os pais. Diana era extremamente protetora e esforçava-se para proporcionar uma vida o mais normal possível para eles, dadas as circunstâncias. Seu envolvimento direto na criação dos filhos era notável, marcando um contraste com as tradições reais. Apesar de seus esforços, as tensões entre Diana e Charles inevitavelmente impactaram as crianças, que testemunharam discussões e a crescente distância entre os pais. Separação e divórcio. Em 1992, a relação atingiu seu ponto mais baixo. A separação oficial foi anunciada naquele ano, embora o casal continuasse a cumprir deveres reais e aparecesse junto em eventos públicos ocasionalmente. Entretanto, nos bastidores, as coisas estavam longe de serem harmoniosas. A separação não foi apenas uma questão pessoal, mas teve repercussões globais. A família real, vista como símbolo de estabilidade e tradição, enfrentava agora um golpe significativo em sua imagem. Os tabloides foram implacáveis na cobertura da separação, ávidos por relatar cada novo detalhe e especular sobre o que deu errado. O divórcio foi finalizado em agosto de 1996, encerrando oficialmente um relacionamento que já estava desgastado há anos. Os termos do divórcio foram cuidadosamente negociados. Diana recebeu um grande acordo financeiro e manteve o título de Princesa de Gales, embora tenha perdido o status de Sua Alteza Real. A reação pública ao divórcio foi de tristeza, mas também de alívio. Muitos acreditavam que Diana havia estado presa em um casamento sem amor e celebraram sua libertação das restrições que lhe causaram tanto sofrimento. Um novo capítulo e a tragédia. A vida de Diana tomou um rumo dramático um ano depois, no verão de 1997, marcado tanto pelo início de uma nova relação quanto, tragicamente, por seu desfecho precoce. Naquela época, Diana já havia passado por intenso escrutínio público. Contudo, foi durante esse período que ela pareceu encontrar um renovado senso de propósito e paz. Grande parte dessa transformação estava ligada ao seu relacionamento com Dodi Fayed, filho do empresário bilionário Mohammed Al-Fayed. Diana e Dodi se conheceram casualmente pela primeira vez na década de 1980, mas foi apenas no verão de 1997 que o relacionamento realmente começou. Mohammed convidou Diana e seus filhos, William e Harry, para passar férias em seu iate. A viagem, planejada como um retiro tranquilo, ofereceu a Diana e aos filhos a chance de relaxar longe das pressões públicas. Durante esse período, Diana e Dodi se aproximaram, e o que começou como uma amizade se transformou em algo mais profundo. Dodi, conhecido por seu charme e espírito divertido, vinha de um mundo de imensa riqueza e luxo. Seu pai era proprietário da famosa loja Harrods, em Londres, e do Hotel Ritz, em Paris. Embora Dodi não fosse amplamente conhecido do público antes de seu envolvimento com Diana, ele vivia cercado de glamour e conexões com celebridades. Diana, por outro lado, estava em um momento decisivo de sua vida. Após anos de turbulência e angústia em sua vida pessoal, parecia estar em busca de estabilidade e felicidade. Com Dodi, ela parecia ter encontrado um companheiro que podia oferecer um escape do intenso escrutínio público e alguém com quem podia relaxar e ser ela mesma. O relacionamento foi como um turbilhão, aprofundando-se durante o verão de 1997. Naquele período, os dois foram frequentemente vistos juntos no iate do pai de Dodi, no Mediterrâneo. Os paparazzi, sempre ávidos por qualquer registro de Diana, os seguiam por onde quer que fossem. As fotos do casal começaram a circular rapidamente na imprensa e, enquanto alguns especulavam que se tratava de um romance de verão, outros acreditavam que a relação era séria. Houve até rumores de que Dodi planejava pedir Diana em casamento, embora isso nunca tenha sido confirmado. O que estava claro, no entanto, era que Diana parecia feliz em sua companhia, talvez a mais feliz que estivera em muito tempo. No final de agosto de 1997, Diana e Dodi estavam em Paris, planejando retornar a Londres. Naquela noite, jantaram no Hotel Ritz. Após a refeição, tentaram sair do hotel discretamente, na esperança de evitar os paparazzi que os perseguiam incessantemente. Em uma tentativa de escapar, saíram pelos fundos do hotel e entraram em um carro conduzido por Henry Poe, o vice-chefe de segurança do Ritz. Trevor Rhys Jones, guarda-costas de Dodi,
Era o único outro passageiro no veículo. O que aconteceu em seguida é amplamente conhecido, mas ainda é doloroso lembrar. Enquanto aceleravam pelas ruas de Paris para escapar dos paparazzi, que os perseguiam até mesmo de motocicleta, o carro entrou no túnel da Pont de l'Alma. Em um trágico desenrolar dos acontecimentos, o veículo perdeu o controle e colidiu contra um pilar dentro do túnel. O impacto foi catastrófico. Dodi Fayed e Henri Paul morreram instantaneamente, enquanto Diana ficou gravemente ferida. Apesar dos esforços dos paramédicos e das equipes de emergência, Diana sucumbiu aos ferimentos algumas horas depois, em um hospital de Paris. O único sobrevivente foi Trevor Rees-Jones, que sofreu ferimentos graves, mas conseguiu se recuperar. Não foi até que o cirurgião de Diana quebrou o silêncio que aprendemos mais sobre aquela noite, embora várias teorias já tivessem surgido. O mundo ficou em choque com a notícia da morte de Diana. Foi um momento que trouxe luto e perplexidade global. Para muitos, a tragédia de sua vida, que fora tão pública e repleta de sofrimento, parecia culminar nesse desfecho devastador. Dodi, que fora seu companheiro nessas últimas semanas, acabou ofuscado pelo enorme pesar direcionado a Diana. Contudo, seu papel no capítulo final da vida dela foi significativo, proporcionando-lhe conforto e felicidade em um momento em que ela ainda buscava paz. Para muitos, ouvir que a princesa Diana havia morrido em um acidente de carro parecia simplesmente inacreditável. Pessoas de todas as esferas da vida, mesmo aquelas que não seguiam sua história de perto, ficaram abaladas com a notícia. Diana não era apenas uma figura pública, ela era a princesa do povo, uma mulher que tocou milhões com sua calorosidade, compaixão e humanidade. As teorias da conspiração. Como ocorre com muitos incidentes de grande repercussão, a morte de Diana rapidamente se tornou alvo de diversas teorias. Embora as investigações apontassem para uma combinação de alta velocidade e o fato de que o motorista, Henri Paul, havia consumido álcool, nem todos aceitaram a versão oficial. Uma das primeiras teorias culpava diretamente os paparazzi. Diana e Dodi estavam sendo perseguidos agressivamente por fotógrafos momentos antes do acidente. Muitos acreditavam que a perseguição implacável obrigou o motorista a acelerar, levando à perda de controle do veículo. Outra teoria sugeria que a morte de Diana foi orquestrada pelo sistema britânico. Algumas pessoas acreditavam que certos elementos da monarquia ou do governo britânico poderiam estar envolvidos, devido ao desconforto com a ideia de que Diana, mãe de um futuro rei, pudesse se casar com um homem muçulmano, Dodi Fayed. Uma teoria ainda mais dramática envolvia o Serviço Secreto Britânico, especificamente o MI6. Essa ideia ganhou força quando um ex-agente do MI6, Richard Tomlinson, afirmou que o acidente tinha semelhanças com um plano que ele havia visto anteriormente para assassinar um líder estrangeiro. Segundo essa teoria, Diana estava se tornando uma ameaça política, seja por seu trabalho humanitário internacional ou por suas relações pessoais. Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi, há muito tempo defende a ideia de que Diana e Dodi foram assassinados. Ele acusou a família real britânica, os serviços de inteligência e outros de terem orquestrado o acidente para evitar que Diana se casasse com Dodi. Mohammed investiu recursos significativos para investigar o acidente e nunca deixou de acreditar que houve conspiração envolvida. No entanto, várias investigações não encontraram evidências para apoiar suas alegações. A Operação Paget. O turbilhão de teorias levou a Polícia Metropolitana a lançar a Operação Paget em 2004. Essa foi uma investigação detalhada, destinada a examinar as teorias que cercavam a trágica morte da princesa Diana. Liderada por Lord John Stevens, ex-comissário da Polícia Metropolitana, a Operação Paget visava avaliar a credibilidade dessas teorias e, essencialmente, confirmar se havia alguma verdade nas suspeitas que circularam por tanto tempo. Após 3 anos de investigação, os resultados da Operação Paget foram publicados em um relatório de 2006 com 832 páginas. A conclusão foi definitiva. O acidente foi uma tragédia causada principalmente pela condução sob efeito de álcool de Henri Paul, combinada com a alta velocidade do carro e o fato de que Diana não usava cinto de segurança. Embora a da Operação Paget tenha oferecido uma resposta definitiva para muitos, a recente entrevista do cirurgião, que tentou salvar a princesa Diana, trouxe um novo foco de atenção. Após o acidente, Diana foi levada às pressas para o Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris. Enquanto Dodi Fayed e Henri Paul foram declarados mortos no local, Diana ainda estava viva, embora gravemente ferida.
Isso deu início a um esforço desesperado da equipe médica francesa para salvar sua vida. Entre os médicos que lutaram para salvá-la estava o jovem cirurgião Dr. Monsef Darman. Na época, Monsef era um médico sênior de plantão, sem ideia de que enfrentaria um dos momentos mais desafiadores e significativos de sua carreira. Uma noite que o assombraria por décadas. Quando Diana chegou ao hospital, por volta das 2 da manhã, suas lesões eram extremamente graves. Embora ainda estivesse viva quando os paramédicos a retiraram do local do acidente, sua condição se deteriorou rapidamente antes de chegar ao hospital. Imediatamente ela foi colocada sob os cuidados da equipe de emergência, que incluía o anestesista Dr. Bruno Rioux e outros especialistas. Monsef, convocado com urgência, relembra que, a princípio, não sabia quem era a paciente. Ele sabia apenas que estava tratando de um caso de alto perfil envolvendo uma mulher em estado crítico. Quando percebeu que se tratava da princesa Diana, a gravidade da situação o impactou profundamente. A equipe médica trabalhou incansavelmente para estabilizar Diana. Ela entrou em parada cardíaca devido a uma hemorragia interna massiva e seu coração parou. Monsef e sua equipe realizaram imediatamente uma toracotomia, procedimento que consiste em abrir o tórax para acessar o coração e os pulmões, numa última tentativa de controlar a hemorragia e reiniciar o coração. Apesar de todos os esforços, os danos eram severos demais. O time trabalhou por mais de 2 horas tentando salvá-la, realizando diversos procedimentos. Monsef descreve esse momento como extremamente emocional e incrivelmente desafiador, com a equipe indo ao limite e recusando-se a desistir até que todas as opções fossem esgotadas. Agora, aos 56 anos, o cirurgião que cuidou de Diana quebrou o silêncio, surpreendendo a todos. Após décadas sem falar sobre o assunto, ele declarou que a equipe médica fez tudo ao seu alcance, mas que os danos já eram irreversíveis antes mesmo de Diana chegar ao hospital. No entanto, Monsef também fez uma revelação impactante. Segundo ele, o relatório da Operação Pajé, conduzido pela Polícia Metropolitana, teria ignorado deliberadamente a possível implicação de seu ex-marido, agora o rei Charles, e da família real. O cirurgião afirmou com convicção que isso é terrível. Ele questiona: se a família real teve algum envolvimento em sua morte, será que foi Charles quem orquestrou? Camila teve algum papel nisso? Quantos membros da família estariam envolvidos nessa suposta decisão? E você, o que pensa sobre essas revelações? Deixe sua opinião nos comentários.